Que Vida a Vida está de volta. Que alegria poder entrar novamente em sua casa, compartilhar a palavra. Nós que temos acompanhado aí alguns programas que têm de fato feito a diferença no seu lar, na sua família. Nós temos trazido assuntos tão importantes, né? Nós temos falado da palavra de Deus, nós temos falado de esporte, nós temos falado de um princípio educacional. E hoje, o que Vida a Vida tem a alegria, o prazer de receber aqui um quase xará meu, né? Nós temos a alegria de receber aqui o professor Valceni Braga. Mas quem é o Valceni? A primeira coisa que eu queria te dizer é que ele é mineiro como eu. E todo mineiro já tem um plus a mais aqui no Espírito Santo, sabia, Valceni? Então eu queria dizer que é uma alegria te receber aqui no Que Vida a Vida. Seja bem-vindo. Muito obrigado, professor Valceni. É com alegria que estou aqui, agradeço e cumprimento aí a todos aqueles que estão nos vendo. E para mim é uma alegria poder falar sobre educação, que é um tema que me instiga muito. Então, vou fazer aqui uma leitura breve do currículo do Valceni. O Valceni é professor, diretor-geral da RBE, Rede Batista de Educação. E a Rede Batista ela é uma referência nacional, né? E ele também tem sido essa referência na condução dessa instituição tão importante. Se a gente parar para fazer uma análise, sobretudo no Espírito Santo, nós vamos ter aí médicos, doutores, engenheiros que passaram pela instituição batista, Valceni. Então eu quero ler aqui um briefing aqui de um breve histórico. A Rede Batista de Educação possui hoje 23 unidades de ensino, ela está presente em 15 cidades brasileiras. Atualmente ela conta com 14 unidades do Colégio Batista Mineiro, nos bairros de Buritis, Castelo, Floresta, Betim, Ouro Branco, Sete Lagoas, Lagoa Santa, Uberlândia, Nova Lima, Poços de Caldas e uma unidade que vai ser inaugurada em Governador Valadares. Isso. A cidade mais americana do Brasil, não é verdade? É verdade. Também fazem parte da Rede Batista a unidade social do Colégio Batista em Nova Contagem e a marca Batista Brasil, que conta com unidades na cidade de São Paulo, João Pessoa, Volta Redonda, Manaus, Vila Velha e Porto Alegre. Além disso, integram a instituição as escolas de esportes, idioma e música na capital mineira. Então, dito isto, eu queria dar a liberdade para você falar para a gente um pouco, antes da gente entrar na instituição batista, quem é o Valceni? Quem é esse homem tão apresentável que chegou aqui hoje no Que Vida a Vida, né? E que vem trazer para a gente uma palavra de relevância do ponto de vista educacional? O Valceni é um servo de Deus. Sou de uma família de 8 filhos, sou o mais velho, então já cresci com muita responsabilidade, ajudando os meus pais, minha mãe principalmente, né, que tinha que dar conta daquelas crianças. Eu sou de família bastante simples, né, muito humilde, com poucos recursos, né? Mas com 10 anos de idade conheci o Evangelho de Jesus Cristo e o próprio Jesus Cristo, que mudou totalmente a minha vida. Uma virada de chave, nessa linguagem nova aí, né? Uma virada de chave, né? E eu sempre fui um menino assim, muito aplicado, né? Com uma educação muito firme por parte dos meus pais. Então eu levei o Evangelho a sério e nessa faixa de idade aí dos 10 ou 16 anos eu mergulhei mesmo estudando a palavra de Deus e não tem aí um chamadozinho pastoral nessa questão aí? Não, Deus não me chamou para ser pastor, né? Mas me chamou para um ministério similar, né? Porque... É um sacerdócio também, educação, né? É porque hoje a gente lidera essa comunidade, né? Que é, na verdade, uma verdadeira igreja também, né? Sim. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, né? Mas eu dou graças a Deus que ele chamou meu filho. Eu tenho um filho que é pastor. Olha, né? Que bênção. Ele é diretor executivo da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Ele lidera 15 mil pastores do Brasil. Mas para mim, realmente, Deus não me chamou diretamente. Mas eu sou um defensor do ministério pastoral. Amém. Né? Eu acho que as igrejas têm que cuidar bem dos seus pastores. Mas com 16 anos, houve outra mudança de chave importante, que eu consegui passar num concurso para a Força Aérea. E isso mudou bastante, que eu passei a ter acesso a poder estudar e todos os recursos para poder evoluir um pouco. A vida militar, em qualquer das forças em que nós estivermos atuando nela, ela é muito importante porque ela traz um processo disciplinar interessante, né? Com certeza, né? E para mim foi muito importante, porque eu já tinha uma base boa de disciplina lá dos meus pais. Aliás, mineiro é sempre assim, né? Sobretudo aquela família tradicional mineira. O negócio ali é firmeza, né? Firme. Então, com a Força Aérea, eu acessei também a área técnica, né? Porque ali eu fui estudar
muita eletrônica, me especializei em radar, defesa aérea e com 19 anos já era um recém-formado da Força Aérea. Fui para o Rio de Janeiro, aí fui fazer engenharia também, né? Me formei em engenharia eletroeletrônica, né? E depois, já depois de 13 anos da Força Aérea, eu resolvi enfrentar um desafio e fazer uma migração de carreira importante. Aí fui para a área de aeroportos, fui construir aeroportos, né? Olha que interessante. Como engenheiro que sou. Quais estados que passou? Eu ajudei a construir o Aeroporto Internacional Tancredo Neves em Confins, Minas Gerais. Isso. Onde depois eu fui o CEO de lá, o superintendente geral. E depois fui para Brasília também coordenar toda a modernização do aeroporto, e depois fui o CEO do aeroporto de Brasília, e também toda a região centro-oeste ali também atuei. Então, uma bagagem de experiência nessa área de gestão, né? Bastante, né? E depois passei mais 5 anos coordenando todas as operações dos aeroportos brasileiros, eram 67 aeroportos, né? A área de operações era comigo, até 2008, quando eu fui provocado a deixar tudo e voltar para Minas para dirigir o Colégio Batista Mineiro, né? Sim. Era um colégio que estava ainda num processo de recuperação de uma crise muito severa que ele teve, né? Éramos uma pequena rede de 5 escolas, mas estava numa crise, então me provocaram. Aquele convite que não tem eira nem beira, não é para você aceitar, né? Mas quando Deus está falando, você precisa ouvir, e Deus falou comigo claramente, né? E eu deixei então aquela função que eu tinha ali em Brasília, fui para Minas Gerais e estou lá 17 anos. Depois de passar então mais 24 anos no aeroporto, estou há 17 anos cuidando da educação batista em Minas, que evoluiu. Hoje nós somos então 23 escolas, são 16 em Minas Gerais e 7 em outros estados brasileiros. Valceni, a gente, desculpa te interromper, a gente assim, que milita na fé, que somos pessoas de fé, a gente entende que cumprir propósito vale muito mais a pena do que pensar na vida financeira, na verdade. Chega uma certa idade e a gente fala assim, eu vou fazer isso muito mais por propósito do que questão financeira. Concorda comigo? Não há dúvida, né? Inclusive eu tenho uma máxima que eu procuro ensinar para os nossos estudantes, né? Que uma profissão não passa de um preparo que você busca para servir ao próximo, ou seja, cumprir o mandado de Jesus, né? Sim. Jesus, ele nos ensinou que a vida se resume então em 2 tipos de relacionamento, né? É você amar a Deus, né, de todo o seu coração, adorá-lo como Criador, né, e servir e amar ao próximo. E amar ao próximo é servir ao próximo, não é declarar somente, né? Dia desses, na igreja que sou pastor, eu fiz uma reunião e, vou usar uma expressão bem jovem, né? A gente é jovem ainda. Que há um tempo atrás a gente falava muito em serviço, em servir. E, ao que me parece, hoje eles estão transicionando essa palavra para o voluntariado, né? Então, assim, como é importante a gente entender que o serviço ou o voluntariado, ele nos conecta com o divino, ele nos conecta com os céus, nos conecta com Deus, não é verdade? É verdade, viu, pastor Alcemir? Hoje, inclusive, o mundo corporativo está valorizando muito essa questão do voluntariado, né? Então, você, além de empreender, além de exercer a sua profissão, as pessoas estão dispondo de um tempo extra para servir voluntariamente em ONGs, né? Por exemplo, eu sou voluntário de uma ONG que cuida de 50 mil crianças carentes no Brasil, Child Fund Brasil. E ali nós temos um conselho de alto nível, pessoas de alto nível do mercado em São Paulo e outras partes do Brasil. Eles vão lá voluntariamente. Voluntariamente. Então nós temos um conselho do mais alto nível e que pagam as suas despesas muitas vezes para poder servir a crianças que estão em estado de extrema miséria. Isso é prazeroso, né? Isso não tem preço que paga, né? Com certeza, porque nós somos criados para ser relevantes, né? Boa. E não adianta você cuidar só de você, né? Eu penso que no mundo nós temos 3 tipos de pessoas, né? Você tem aquelas que não dão conta nem delas mesmas, elas precisam de ajuda de alguém. Sim. Tem aqueles que dão conta de si, até são bem-sucedidos em todas as esferas da vida, mas não conseguem enxergar o outro. E tem um terceiro tipo que Deus gosta. É daquele que cuida de si e cuida do outro. É assim que Deus quer que nós vivamos. Aliás, a palavra de Deus diz que é melhor servir do que ser servido, né? Isso é verdade. Você citou uma situação aí que me chamou a atenção. Eu
sou também dessa época, onde a gente, quando entrava no ensino médio, a gente tinha preocupação de se preparar do ponto de vista de um curso técnico, se chamava técnico profissionalizante. Você acha que isso é importante na vida dessa galera jovem que está chegando aí? É muito importante, e as escolas brasileiras, elas estão no estágio de transição, passando a oferecer itinerários formativos profissionalizantes, onde o estudante não termina somente com o diploma de ensino médio e depois vai para a universidade. Ele termina o ensino médio, mas concomitantemente ele está fazendo a formação técnica, né? Sim. Inclusive a Rede Batista de Educação, a partir desse ano que vem, vai passar a oferecer em algumas unidades já essa opção de você sair com o ensino médio e com a opção de técnico ou em marketing ou em tecnologia. Eu me lembro que na ocasião que fiz o ensino médio, eu fiz um curso de análises clínicas e aquilo foi muito importante para mim, porque depois eu acabei militando um pouco na área, né? Minha família tem na área médica e eu trabalhei durante um período em laboratórios, né? Fazendo exames laboratoriais e foi muito interessante para mim. Eu acredito muito na força dessa juventude que está chegando aí e a Escola Batista Brasileira com certeza vai nos ajudar nessa formação. Pessoal, nós estamos recebendo aqui Valceni Braga. Valceni, ele é CEO da Escola Batista Brasileira. Ele vai falar um pouco agora no nosso segundo bloco sobre essa sua função, o que de fato tem sido importante e relevante na sua atuação e sobretudo no Espírito Santo, né? Para quem não sabe, o Colégio Batista está aqui em Vila Velha, na cidade onde nós estamos gravando, na cidade onde fica a Rede TV, e nós temos a alegria de receber aqui o diretor-geral, eu posso chamá-lo assim de CEO, das Escolas Batistas. Então fica ligado com a gente vai para o intervalo, volta daqui a pouquinho para a gente falar um pouco dessa atuação dele junto à Instituição Batista. A vida está de volta. Nós estamos de volta com muita alegria, recebendo aqui Valceni Braga, diretor-geral da Rede Batista de Educação. E por falar em Rede Batista de Educação, Valceni, você está aqui por um motivo muito, muito relevante, né? A Instituição Batista está fazendo 118 anos. Rapaz, é um século e mais alguma coisa. Tem que ter relevância nessa nação, não é verdade? Que eu disse no primeiro bloco, de fato, é uma verdade. Nós temos aí quantas pessoas que passaram pelas unidades escolares batistas e que hoje estão aí já atuando como médicos, excelentes profissionais, como engenheiros, né, como advogados, no meu caso, enfim, quantas outras profissões nobres e relevantes e que passaram pela instituição nesses 118 anos. Então quer dizer que você veio aqui para celebrar conosco o Capixaba, os 118 anos da Instituição Batista. Com certeza, pastor Alcemir, é com alegria que eu estou aqui nessa comemoração dos 118 anos do Colégio Batista Brasil, aqui em Vila Velha. E é importante registrar que ninguém fica 118 anos no mercado impunemente, ou seja, se está completando esse aniversário, essa idade tão avançada, e poucas empresas no Brasil passam do 10º ano. Sim. E a gente tem uma escola que está 118. E que não é fácil, é um desafio, né? Sobretudo na área da educação. É um desafio porque a escola, ela precisa estar apta a falar a linguagem das novas gerações, então ela precisa ser inovadora para poder avançar. Senão as famílias não vão acreditar. Então, se está 118 anos, é porque são 118 anos merecendo a confiança das famílias capixabas, né? E nós temos que agradecer a Deus por esse privilégio de estarmos aqui celebrando essa data, né? De 118 anos servindo as famílias dessa região. Agora, é necessário afirmar que, nessa jornada, muitos homens e mulheres passaram por essa história, desde os fundadores, né,
que Lore Reno, né? Lore Reno, né? E a sua esposa. E ao longo do tempo, Deus foi colocando homens e mulheres, né? Que deram as suas vidas em prol da educação capixaba. E nós precisamos honrar a memória deles, fazendo hoje uma educação com excelência, né? E é o que nós estamos fazendo, isso em parceria com a Convenção Batista do Espírito Santo, né? Então, nós estamos muito honrados em poder estar aqui. A Rede Batista de Educação, a mantenedora, então, dessa escola hoje de uma história centenária, né? E é necessário ressaltar os diferenciais dessa escola. Sim. Que veio para cá para oferecer uma educação diferenciada para as famílias dessa região. Eu acredito muito que a gente precisa de, exatamente nesse momento da história político-educacional da nossa nação, ter um olhar diferenciado para as escolas confessionais, né? E a Escola Batista, ela faz diferente e faz diferença. Então, assim, sobretudo do ponto de vista confessional, porque, assim, existe um movimento político de destruição daquilo que a gente acredita, que é da base familiar de qualquer instituição social, que é a família. E, assim, eu quero aqui parabenizar ao senhor e a toda a instituição por essa importância que tem tido. Mas vocês estão passando por um processo também de renovação, né? Dentro desse contexto atual aí. Você podia falar um pouco para a gente? É isso aí. A proposta educativa das escolas da Rede Batista de Educação e do Colégio Batista aqui em Vila Velha é de educação integral. E o que é educação integral? É aquela educação que aborda o estudante nas suas principais dimensões. Eu vou citar 4 principais, que é a cognitiva. Então, a escola tem um bom currículo, ensina bem a segunda língua, a área da tecnologia também, ela é bem desenvolvida com os alunos, né? E um currículo obedecendo a base nacional comum curricular, que é o programa... É a espinha dorsal, né? A espinha dorsal da educação brasileira. Ela é bem trabalhada, né? Que vai garantir a geração das competências e habilidades essenciais para o estudante. Então, na dimensão cognitiva, com certeza a gente tem uma boa oferta. Mas depois você tem a dimensão socioemocional e ética. Muito interessante. Porque só com o conhecimento e a ciência, viu, pastor, o estudante não vai ter sucesso pleno na vida. É necessário que ele seja também gente boa. Sim, sim. E para ser gente boa, é necessário você trabalhar com ele virtudes como a empatia, o respeito ao outro, ele liderar para o sucesso da comunidade dele. Ele tem que estar pensando nos mais fracos sempre. Então, nós trabalhamos muito bem. E até trabalhar essa questão também da intolerância, né? Porque, assim, nós estamos vivendo um momento de muita intolerância em todos os aspectos, né? Acho que as pessoas têm que respeitar os nossos princípios, mas sem ser intolerante, concorda? Com certeza, é necessário você viver com os diferentes, né? A verdade, ela está distribuída. Então, eu preciso ouvir as opiniões diferentes, porque a verdade não está exclusivamente com uma ou outra pessoa. Mas sem negociar os princípios. Não pode. Os princípios e valores que estão fundamentados então, na palavra de Deus, eles são inegociáveis. Então, a nossa educação batista, ela está fundamentada nesses princípios e valores da palavra de Deus, que, na verdade, vai lidar com esse amor ao próximo, com você lidar sempre com a verdade, em você estar liderando para o bem das comunidades, você defender as liberdades da fé, da família, a infância precisa ser protegida, ou seja, são valores inegociáveis, é isso aí, e nós temos essa prática implantada na nossa escola. Agora, a terceira dimensão que a nossa educação trata nessa abordagem integral... tripé, né? São quatro. A terceira é a dimensão do corpo, porque o nosso aluno está crescendo, ele tem de 0, ele começa às vezes no berço, em algumas unidades, e vai até o ensino médio. Então é necessário a gente investir no esportes, né? Então a Escola Batista, ela está sempre investindo nos esportes, e a gente tem muito sucesso em ter estudantes que frequentam os seus níveis, né? Conquista de medalhas e às vezes até na seleção, hoje a seleção brasileira de futebol, por exemplo, o Estevão a instituição ela dá um incentivo a esses alunos que na área do esporte? Tem bolsa para o atleta. Né? Que interessante. E por conta disso, pastor Alcemir, nós temos, por exemplo, o Estevão, que é da seleção brasileira, foi nosso bolsista dos 8 aos 15 anos. Que interessante. Está lá.
Está jogando lá na Europa agora. Na Europa, é. A Aline foi convocada também para a Seleção Brasileira de Vôlei, é nossa ex-estudante. Então, o Colégio Batista da rede, né? Ou seja, em cada local você tem uma escola de esporte maior ou menor, mas investe no esporte. E a última dimensão, não menos importante, é a dimensão da espiritualidade. Olha, interessante. Então, sem doutrinar o estudante, mas nós vamos apresentar para ele Jesus Cristo como mediador entre Deus e os homens, né? E o Evangelho de Jesus Cristo. Não somente vamos ensinar, mas vamos viver esse Evangelho no dia a dia da escola. Então, o ambiente escolar no Colégio Batista é um ambiente bastante saudável, onde o nível de bullying, por exemplo, ele é bastante reduzido por conta disso, porque há uma abordagem carinhosa e amorosa com os estudantes, né? A gente tem uma equipe docente bastante acolhedora, um diálogo com a família bastante próximo, ou seja, a gente tem inclusive um programa, viu, pastor, que visa apoiar a família na educação dos seus filhos. Interessante. Você tem um adolescente, está em dificuldade, né? Como é que vai tratar? Então, nós temos um programa que trabalha com esse adolescente da escola e trabalha com a família também. É porque hoje a gente encontra aí, independente do nível social, muitas famílias que estão vivendo disfunções emocionais, né? E aí vocês vão receber esses alunos lá e ter que, de fato, trabalhar dentro desse aspecto a convivência social. Com certeza. As famílias, elas também estão passando por um momento muito difícil, né? O nosso mundo hoje ele está com muita mudança, muito rápida, e isso tem desestruturado muitas famílias. Então é necessário que haja programas de apoio que acolham as famílias e para que elas possam continuar sendo aquele porto seguro onde o ser humano se desenvolve adequadamente, né? Porque nós não seríamos ninguém se você não contar com a sua família. Sim, família é a base de tudo. Professor, a gente vive hoje num mundo tecnológico, um mundo conectado. A Rede Batista tem se preocupado com isso? Ela tem investido nessa questão também, na área educacional? Com certeza. Nós temos capacitado a nossa equipe, toda a equipe, professores e colaboradores, para a inteligência artificial generativa. Ótimo. E temos capacitado os professores a utilizar essa inteligência artificial na sala de aula, porque o estudante, ele chega mais ou menos informado sobre o assunto. Sim, sim. É necessário que o professor ele esteja habilitado a orientar esse estudante e até usar essa ferramenta poderosa, né, à nossa disposição, para o benefício da aprendizagem, né? Porque é o que a escola tem que produzir no dia a dia, acima do ensino, é aprendizagem. Ok. E o Colégio Batista Brasil, aqui em Vila Velha, ele está antenado com essa verdade. As pessoas que estiverem conectadas conosco aí, acompanhando o Que Vida Vida, tem o seu filho, mesmo que não seja do segmento evangélico, tem porta aberta para estudar lá na Instituição Batista? Total, porque o Colégio Batista, ele é fundado sobre a cosmovisão da mantenedora, que é a Convenção Batista Brasileira, que traz nessa cosmovisão, primeiro, a capacidade de acolhimento do estudante. Nossos professores são instados a amar o estudante, porque nós não contratamos somente o profissional que está precisando de um emprego. Esse não tem lugar aqui. Não tem lugar. Nós contratamos os vocacionados mesmo para o ensino. Então, nós estamos sempre prontos, né, a poder apoiar os nossos professores para que eles possam cumprir essa tarefa. A gente sabe que não é fácil hoje, nesse mundo de dificuldades, né, que a gente vive, não é fácil você ter os estudantes todos alinhados com o professor. Então é necessário que as famílias elas dêem autoridade para o professor, né, confiem na equipe, né, e no Colégio Batista nós estamos sempre juntos, né, da nossa equipe docente, apoiando, capacitando e apoiando. Então, no tocante, então, a tecnologia, viu, pastor? O Colégio Batista, ele usa a recente tecnologia em todos os processos administrativos, na sala de aula. Nós adotamos as principais plataformas em prol do nosso estudante. Por exemplo, a gente usa a plataforma SAS, que é de ensino, ou seja, é das que mais aprova, dos principais vestibulares do país hoje, é o que nós utilizamos, né? Também outras plataformas de apoio, né, para leitura de livros em grande escala, por exemplo, né? E plataforma adaptativa que vai ajudando o estudante na correção de redações. Sim, ótimo. Então, além disso, nós temos também, todos os nossos colégios, eles contam com tecnologia muito avançada na sala de aula, né, com, além de todo aquele aparato digital, também o Wi-Fi à disposição dos estudantes, né?
E agora com a inteligência artificial que nós estamos empregando na melhor escala possível, né? A inteligência artificial sendo usada de maneira inteligente. Exatamente, inteligente. Né? Que não substitui o professor, né? Sim, com certeza. Mas que apoia o professor. Estamos recebendo aqui o professor Valceni Braga, que é o CEO, é o diretor-geral da Instituição Batista, está completando 118 anos, e ele veio aqui ao Espírito Santo para celebrar conosco, né? Celebrar esse momento, que é um momento histórico, um momento relevante. Mas eu queria, nós estamos caminhando para o final, te fazer uma pergunta. Nós temos uma unidade hoje em Vila Velha. Sim. Ponto. Isso. Tem plano para ampliar no Espírito Santo? Nós temos o desejo de ampliar, por exemplo, em Vitória, temos um sonho de um dia ter uma unidade em Vitória, uma cidade importante. Porque Vitória é histórica. Eu me lembro, né, se conversar aí com o pessoal das antigas aí, me vem sempre à mente, né, eu não estudei, tive uma irmã que estudou, da professora Eta de Assis, foi professora na Instituição Batista, uma das primeiras professoras, foi a minha irmã foi aluna dela. Então, assim, historicamente sempre teve uma Instituição Batista em Vitória. Vamos ampliar para Vitória? Pois é. A educação batista aqui no Espírito Santo, ela é realmente tradicional, sempre tivemos colégio batista, né? E vai continuar tendo, pela graça de Deus, nós haveremos de avançar aqui no Estado, sempre reafirmo, né? Em parceria com a Convenção Batista, que nós estamos aqui porque atendemos a um chamado da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Muito bom. E agradecemos todo o apoio não somente dos pastores batistas, mas de todos os líderes evangélicos aqui da região, né? E o Colégio Batista, como você já apontou aí, ele é eclético, né? Ele atende todos, ele não é só para o batista, não só para o evangélico, mas é para toda aquela família que quer uma educação focada em princípios e valores, né? Uma educação de verdade e que vai garantir o verdadeiro sucesso para os seus filhos, né? Porque somente a ciência e o conhecimento não vai garantir o sucesso pleno para o ser humano. É necessário que ele vá com outras dimensões também, que é a dimensão ética e socioemocional, e com a dimensão espiritual. Bom. E isso o Colégio Batista Brasil em Vila Velha, ele vai conferir na sua educação do seu filho esses valores todos, né? Não somente o conhecimento, mas as demais partes. Em 2005 eu tive a oportunidade de fazer o meu segundo curso superior, sou formado em letras pela UFES, e fiz também curso de Direito na FABAV, antiga FABAV. Sim. E tem algum projeto a médio e longo prazo voltar a investir nessa área de formação superior? Olha, o nosso foco hoje é educação básica. Já tivemos ensino superior. O ensino superior no Brasil hoje, ele passou por uma grande transformação. Eu diria, inclusive, que ele está ainda em crise, tá? Ele está em mutação. Então, no atual momento, nós não pretendemos ter o ensino superior novamente, né? Mas no futuro, pode ser que voltemos ao assunto. Hoje, nós estamos focados totalmente em ofertar para as famílias uma educação básica de excelência para os seus filhos. Muito bem. Que Vida a Vida recebeu aqui o professor Valceni Braga, o CEO da Instituição Batista, da Escola Batista Brasileira, e ele vem ao Espírito Santo para celebrar 118 anos dessa instituição tão relevante, não apenas para o Estado do Espírito Santo, mas também para a nossa nação. A gente quer agradecer a sua presença, deixar aí para o senhor deixar as palavras finais, a saudação final para os nossos telespectadores. Muito bem, eu quero dizer para vocês, famílias aqui de Vila Velha e famílias capixabas, né, podem contar com a educação batista aqui, ofertada pelo Colégio Batista Brasil Vila Velha. Vocês podem procurar o diretor da escola, que é o professor muito experiente, Almir Scheidegger, que é uma pessoa... amigo, né, muito conhecido aqui no mercado, uma pessoa de extrema experiência na educação batista aqui. E conclamo vocês a visitarem a escola, façam uma visita guiada, sem nenhum compromisso, né, para vocês verem o diferencial que o Colégio Batista está entregando. Ou seja, uma escola diferente, não está aqui na cidade para concorrer com ninguém, mas para oferecer uma educação forte para as famílias que querem realmente uma educação que faça diferença na vida dos seus filhos. Então, conta conosco, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. E Vida a Vida volta semana que vem. Fica conectado conosco aí, espero que você tenha sido abençoado com esse programa de hoje.